No livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ele nos conta a história de um grande inquisidor. Eu vou repetir agora com minhas palavras. Durante as perseguições religiosas em Sevilha, quando todos que não concordavam com a igreja estavam sendo presos, queimados vivos, na história ele diz que Cristo volta à terra e se mistura lá com a multidão. O grande inquisidor nota a presença de Jesus e manda prendê-lo. E de noite vai visitar Jesus em sua cela. E pergunta por que ele havia resolvido voltar justamente naquele momento. E diz assim: você está nos atrapalhando, diz o grande inquisidor. Afinal de contas, os seus ideais eram muito bonitos, mas nós somos os que estamos conseguindo colocá-los em prática. Não atrapalhe o nosso trabalho, vá embora. Parafraseando o inquisidor, hoje, as igrejas estão dizendo o seguinte: vá embora, Espírito Santo, não atrapalhe o nosso trabalho, não precisamos mais de você. Você duvida disso? É o que exatamente está acontecendo. A igreja não precisa mais do Espírito Santo para obter resultados. Ela confia no pragmatismo. Você sabe o que é pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia de origem americana que afirma: tudo que funciona ou dá resultado é certo. É lícito a utilização de métodos e ciências humanas para obter crescimento das igrejas, tais como marketing, ciência da comunicação, entretenimento, adaptação, contextualização do evangelho. Todas estas coisas que foram aperfeiçoadas pela mente humana para obter resultado são lícitas e deve-se lançar mão para produzir resultados e encher a igreja. E é isso que está acontecendo. Então, há um fenômeno que está tomando as igrejas evangélicas históricas de assalto, mas de modo algum é cristão. Ele é apresentado como um movimento de crescimento de igrejas, ou de propósitos, igreja com propósitos, movimento orientado por missões, igrejas que fazem discípulos através de movimentos, de células, mega-igrejas, um novo modo de fazer igreja, como, por exemplo, o fenômeno da igreja emergente. A igreja do século XXI tem que ser uma igreja notada, uma igreja que tem uma significação assim social, de envolvimento social na sociedade. E então vale a utilização dessas técnicas modernas, de modo a atrair e manter o grande número de pessoas, atendendo às necessidades sentidas delas. A igreja, então, converte, entre aspas, essas pessoas e as discipula, entre aspas, por meio de uso dessas técnicas de administração organizacional moderna, gerenciamento de qualidade total, ISO total, na intenção de serem relevantes na sociedade e exercerem
transformações na comunidade, no mundo. Então, esses membros tornam-se agentes de mudança social, agentes de transformação. É como se fosse uma proposta de mudança social através de uma imposição de um estilo de vida, uma cosmovisão. Alguns até clamam calvinistas, reformada, mas com a proposição de que, exercendo esta influência quase que mecânica, se pretende adquirir uma mudança social sem redenção, sem cruz, sem ação genuína e poderosa do Espírito operando o Evangelho. Portanto, é uma pretensão meramente humanista, centrada no homem, no exercício, na ação do homem, e não centrada em Deus. Meus irmãos, não é assim que nós devemos propor pregar o Evangelho. Dependemos totalmente, inteiramente de uma ação poderosa, sobrenatural, graciosa, soberana de Deus, do Espírito Santo de Deus, e não dos nossos esforços, da nossa inteligência, ou de qualquer recurso que venhamos ter. Os puritanos esperavam resultados bíblicos em sua pregação. O puritano Nicholas Byfield dizia que é pelo uso exclusivo da palavra de Deus que nós devemos esperar resultado. Nas mãos do Espírito Santo, abrindo o coração do homem, como está escrito em Atos 16, 14, diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor. Se não for o Senhor, não haverá abertura de coração. Não há outro recurso que possa abrir coração. O próprio homem não pode abrir seu coração. É o Espírito Santo, como abriu o coração de Lídia, que pode abrir o coração dos homens. E como fazer isso sem o Espírito Santo? Então, os resultados que nós temos por esta tentativa humanista é um resultado fajuto, mentiroso, falso, não são verdadeiras conversões, são adesões, convencimentos, e não verdadeira conversão. Quem gera fé é o Espírito Santo no coração, pela palavra. Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E o verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o apóstolo Pedro estava pregando, a pregação foi interrompida com o derramado do Espírito Santo. Em Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo
sobre todos os que ouviam a palavra. Então, uma ação poderosa do Espírito Santo. Ele isso estava fora do controle dele. Foi algo que veio espontaneamente do coração de Deus, da ação de Deus. Quando e como ele quis fazer. E então ele concedeu o Espírito Santo. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Concedeu. É ele quem dá à congregação um temor e respeito, como de crianças submissas, dependentes para ouvir. Atos 13, 16. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com as mãos, isso, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Um gesto e uma palavra, e a confusão simplesmente se desfez, houve silêncio profundo, porque o Espírito Santo estava agindo através do apóstolo Paulo e fez aquietar uma turba enraivecida. Ação do Espírito Santo. E é este Espírito quem humilha o coração orgulhoso, fazendo-o tremer diante da palavra de Deus. Isaías 66, 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, sim, o Senhor, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, é o Espírito Santo quem faz isso. Não adianta usar técnicas. Será tudo muito superficial. Mas para atingir os corações e converter corações, só a ação poderosa do Espírito Santo. Então os puritanos confiavam que a palavra de Deus não haveria de voltar vazia. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Como Calvino, eles criam que em cada sermão há dois ministros pregando. O ministro externo, que traz a palavra falada e é recebida pelos ouvidos, e o ministro interno, que é o Espírito Santo, que comunica ao coração o que está sendo proclamado, Cristo. Então, meus irmãos, evangelizar e pregar, nós temos que ter esta premissa, esses conceitos estabelecidos no nosso coração. Não depende de nós. Acreditavam que Deus iria usar sua pregação poderosa como uma arma para conquistar e converter pecadores. Eles criam que Deus exaltou Cristo à sua destra como príncipe salvador para conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5:31. Eles sabiam pelas Escrituras que somente Cristo, onipotente, pode arrastar o pecador que está apegado à luxúria, ao pecado, separá-lo do que domina o seu coração e fazê-lo querer abandonar o pecado, incrustado no seu peito, e fazer com que se volte para Deus com um firme propósito de honrá-lo. Isto é uma obra sobrenatural, poderosa, que só o Espírito Santo pode fazer, unido à palavra. E, meus irmãos, isto é claro quando nós compreendemos o que significa depravação total. Se não compreendemos o que é depravação total, não vamos entender isso. Penso que esta é a razão porque esses se arvoram a evangelizar, a fazer a obra de Deus, sem o Espírito Santo, confiando nos recursos humanos. Eles fazem isso porque não compreendem o que é depravação total. Depravação total é a doutrina que fala da condição
miserável do homem como resultado do pecado original. Até que ponto, até onde vai o dano que o pecado causou nos filhos de Adão? Em Adão e nos filhos de Adão, que somos nós. Alguns acham, bem, foi um dano muito grande, mas restou ainda alguma coisa na alma que ficou incólume, intocável e puro, que capacita o homem a querer, escolher quando ouve o Evangelho. Isso é algo estranho, alienígeno às Escrituras, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz o contrário, que o dano do pecado foi tão terrível que não sobrou absolutamente nada, parte alguma da alma, sem que fosse afetado terrivelmente pelo pecado, e o homem se tornou na condição de morto espiritualmente, portanto, totalmente depravado, sem qualquer condição por ele mesmo de se voltar para Deus. É isso que é morto. O morto não tem simplesmente reação alguma. Ninguém pode esperar absolutamente nada dele. Assim também, espiritualmente, esta é a condição do homem. É fácil compreender. A própria palavra de Deus traz a lume diante dos nossos olhos a figura do vale de ossos secos. Todos nós conhecemos essa ilustração tão gloriosa bíblica, não é? Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E era um montão de ossos, sequíssimos, diz a palavra de Deus. Aí o Senhor pergunta, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Eu acho interessante a resposta de Ezequiel. Ezequiel diz assim, meio desconfiado, tu sabes, Senhor. No íntimo ele estava falando, de jeito nenhum. Ah, é? Então profetiza, prega o evangelho, profetiza. Diz ele, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu fico pensando como é que Ezequiel fez isso. Eu não sei, eu acho que eu faria a mesma coisa. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, bem absurdo. Mas ele disse. E então, algo aconteceu, um fenômeno inesperado. O barulho dos ossos do montão misturado, osso procurando osso. Já foi uma coisa extraordinária. Imagine um montão de caveira, tudo já formado, com osso, tudo cobrindo o vale todo. Pode reviver? Tu sabes, Senhor. Bom, agora já está bem mais animado um pouco, viu? Tu sabes, Senhor, porque, afinal de contas, já foi uma coisa maravilhosa. Então profetiza, ossos secos, para que eles vivam, e que as carnes se formem neles. E ele então pregou, profetizou, e aí as carnes se formaram, e vieram preenchendo cada osso, e um exército de cadáveres deitados no vale. Profetiza ainda, e que os ventos venham soprem para que eles vivam. E ele profetizou e se levantou um grande exército. Bem, é claro, o significado do contexto fala da restauração de Israel, principalmente com relação ao exílio e
da Babilônia e que eles haveriam de voltar e reassumir novamente a terra, o que de fato aconteceu. Mas nós sabemos que isso vai mais além do que esse significado imediato. E fala, de fato, da formação do grande exército do Israel de Deus, da igreja do Senhor. E ensina que é desta forma que ele é formado. Ele é formado pelo poder da palavra pregada, profetizada, evangelizada, no poder do Espírito Santo. E então, cadáveres, ossos sequíssimos, mortos espiritualmente, seriam erguidos e levantados. Milagre, milagre, não há outra explicação. A evangelização, ela existe no meio do milagre. Como podemos admitir que pessoas serão convencidas dos seus pecados? E que então possam tirar do coração toda a luxúria, todo o pecado, todo vício, toda indisposição contra Deus, toda inimizade contra Deus, toda aversão contra Deus, se não for por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las. Veja, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Imagine, você tem que pregar o Evangelho para pessoas que não podem entender o Evangelho. Como? Não é verdade? Você vai pregar o Evangelho para pessoas que não podem entender. José Falene dizia: não tem jeito, pregar o Evangelho é a mesma coisa que você ir agora no cemitério e dizer lá: ó, mortos, sepultados aqui, ouvi o Evangelho. É uma ilustração, diz a mesma coisa. É isso pregar o Evangelho. Você vai pregar para pessoas que não entendem e nem podem entender o Evangelho por elas mesmas, de jeito nenhum. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados ou corrompidos. Tito 1,15. E eles não são habilitados para qualquer boa obra. Eles estão inabilitados para qualquer boa obra. E outra coisa, há uma ideia falsa, mentirosa, de que a fé existe em todos os homens, é uma virtude adormecida, e que então precisa ser despertada, e assim as pessoas poderão crer, porque a fé está nelas e faz parte delas. Conversa. Não tem fé. A Bíblia diz claramente: a fé não é de todos. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. A fé não é de todos. E em Tito 1,1 diz: de quem é a fé? A fé que é dos eleitos de Deus. Tito 1,1. Então a fé é um dom de Deus. É por isso que nós lemos aquele verso que todos que conhecemos de cor: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então é uma obra do Espírito Santo, sobrenatural, uma dádiva que Deus dá a quem quer, como quer, soberanamente. Aí você talvez fique desanimado, como eu, quando cheguei aqui na Bahia. Eu sou paulistano, nasci e me criei em São Paulo, e Deus me trouxe para cá. Uma baiana me fisgou. E eu não tive jeito, não, tive que vir. E comecei a pregar o Evangelho agora. Eu estava acostumado a pregar o Evangelho lá em São Paulo, era tudo mais fácil. Era mais fácil. Eu pregava na praça, em São Paulo. 2, 3 ar livres que a gente fazia, gente. E quando fazia o apelo que eu costumava fazer, vinham à frente.
E nós ainda conversávamos com os que não vinham, e Deus operava. Tempo maravilhoso. Daqui a pouco eu chego aqui na Bahia, uma dificuldade horrível. Um peso espiritual, uma coisa difícil. Lembro quando fui plantar a igreja memorial lá na Barra. Uma dificuldade. Ninguém se convertia, não tinha jeito. Eu saía pela rua orando, chegava assim, um prédio, ó Deus, tanta gente tem aí, meu Senhor, eu sei que o Senhor morreu por pecadores, ovelhas perdidas, transmalhadas, que o Senhor vem conduzi-las, mas onde? Damos, onde é que eles estão? Traga-os, ó Deus, aqueles portões de ferro, aqueles eletrônicos, porteiros, não tinha como entrar, eu orava. E 1, 2 anos, 3, sem ninguém se converter. Desanimador. Eu me lembro que o que me animou foi quando eu li aquele texto em que o apóstolo Paulo, em Atos 18, ele chega a Corinto. Devia mudar. Olha, pode pegar a sua Bíblia, em vez de botar Corinto, bota Salvador. Ele chegou em Salvador. É a mesma coisa. Chegou lá em Salvador, nada, uma dificuldade e tal. O texto diz que ele estava cansado de noite, desanimado. Eu tenho certeza que ele estava pensando, vou passar logo para outro lugar. Porque o negócio aqui, esse pessoal não quer nada. Dificuldade. Porque era uma cidade litorânea, cosmopolita, idólatra, cheio de feitiço, de tudo que eu tenho miséria. Pode imaginar. Salvador, mesma coisa. Aí, quando ele está assim desanimado, o Senhor aparece e fala com ele. Paulo, desanima não. Prega, não cales, não te cales. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho os meus eleitos. Eu tenho aqueles por quem eu morri. Eu os comprei, são meus. E eles virão. Porque o poder que há de operar no coração deles, pelo meu espírito, é maior que o inferno e que tudo. Eu lendo isso, me animei. Deus tem sim. Graças a Deus. Contando com uma outra congregação reformada, liderada pelo meu irmão amado João Marcos, nós já vamos com 3 que plantamos. Mas eu já sei, demora. Eu estou agora em Itapuã, já passou de 3, vai para 4 anos ninguém se converteu. Itapuã é pior que Salvador. É pior que... Lá é o trono de Satanás. Iemanjá, não sei o quê, é lá. Quem está aqui sabe. É difícil. Mas eu sei. Não desanimo, não. Eu conselho a dizer, nós temos que... Eu acho que é melhor a gente fechar aquele ponto de pregação, porque há 3 anos. Né? Não, senhor, vamos continuar assim. Porque a obra é do Espírito Santo. Deus tem os seus eleitos. Não podemos desistir. E o que o Senhor diz é maravilhoso em 1 Coríntios. A partir do verso 19, 20 e 21. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Esse negócio todo de marketing, de miséria e de proposta, como alguém fez uma vez no meu conselho lá, há muito tempo. Vamos fazer aqui um método, vamos pegar aquela igreja com propósito, não sei o quê. E sugerindo esses métodos que são dirigidos pela vontade do homem em sua sabedoria. E eu disse, não,
Não. Vamos continuar. Deus há de honrar a sua palavra que está sendo pregada. Deus vai confundir isso tudo. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não se iluda, não. Está enchendo as igrejas, estão prosperando com esses métodos. Para Deus isso é loucura. É sabedoria humana. E não serve para nada. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Uma multidão, 30% já da população brasileira é evangélica. Fogos. Lá fora, no exterior, todo mundo, que um avivamento, deve ser uma coisa maravilhosa. Loucura, besteira, bobagem, não serve para nada. Tanto é que não muda nada. Não há nenhuma influência. As vidas não mudam. Continua cheque sem fundo, continua tudo quanto é tipo de miséria, mentira, gente continua, está lá na igreja, tudo já é o terceiro, quarto divórcio, e a vida assim, é tudo acabada, um péssimo testemunho. Isso não é a obra genuína de Deus. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação no poder do Espírito Santo. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Pois assim como o Pai ressuscita, eu estou citando João 6,36 e agora João 5,21. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Eu quero pegar isso aqui, ó. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sabe o que é maravilhoso? E a gente precisa compreender. Qualquer evangelista, pastor que vai pregar o evangelho, precisa compreender isso. Calvino compreendeu. Calvino ensinou que há uma união do Espírito Santo e da palavra. Uma união. Um estudo feito por Mauro Figueiras. Precioso. Sobre Calvino e essa união da palavra com o Espírito Santo. Ele diz, por exemplo, que a palavra é ineficaz sem o Espírito. Calvino diz, se o Espírito de Cristo não vivificar a lei, ela não somente terá apenas proveito nenhum, mas também será letal. Comentário sobre o livro de Salmos, página 428. Ele cita o apóstolo Paulo, que exortava aos coríntios que a letra sem o Espírito é morta por isso. Paulo chama a sua pregação de ministério do Espírito. Paulo entendia que a palavra está unida ao Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,8. Dando com isso a entender que o Espírito de Deus está de tal maneira unido e ligado à sua verdade, manifestada por Ele nas Escrituras, que justamente Ele descobre e mostra o seu poder, quando se dá à palavra a reverência, a dignidade que lhe deve dar. Porque o Senhor juntou e uniu entre si, como um nó, a certeza do Espírito e de sua palavra, de sorte que a pura religião e reverência se mostram com sua clareza para fazer-nos contemplar nela a presença divina. Palavras de Calvino. Então, a palavra é suficiente por causa da sua união com o Espírito. Veja o que ele diz ainda, Calvino. Da mesma forma, a palavra não pode ser separada do Espírito, como imaginam os fanáticos, que desprezando a palavra, ufanam-se do nome do Espírito e incrementam coisas como confidenciais em suas próprias imaginações. É o espírito de Satanás
que é separado da palavra, a qual o Espírito de Deus está continuamente unido a ela. Comentário do livro de Isaías, volume 3. Meus irmãos, palavras sem o Espírito é morto. E o Espírito sem palavra é superstição. Está unido. E quando pregamos, então devemos confiar nesta união extraordinária, mística, poderosa do Espírito Santo com a palavra. De modo que ela se torne espírito e vida. Quando é pregada assim, nesta confiança. O Espírito confirma nos corações a palavra. O Espírito imprime realmente a lei nos corações e nos comunica Cristo, isto é, a palavra de vida, que converte a alma e faz sábio o pequeno, como diz Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples. A mesma palavra apenas nos resulta como certa se nos é aprovada pelo testemunho do Espírito. Isso diz Calvino nas Institutas. Então, meus irmãos, o Espírito é quem dá a ousadia ao pregador e o capacita com poder para pregar a palavra de Deus. Por isso, veja, não dá para se pregar o Evangelho sem este revestimento. Porque ele capacita, você conhece, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 4:31 diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Miqueias 3:8 diz, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala algo precioso, extraordinário. 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Bom, aqui nós temos será a segunda bênção? Eu tenho que fazer o quê? Fazer 21 dias de jejum? Eu tenho que subir um monte, sei lá, ficar lá até ser cheio? O que é que eu tenho que ser? Meus irmãos, todo crente tem o Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo. Ele tem esse dom do Espírito Santo. Então, ele já pode pregar o Evangelho porque o Espírito Santo está nele. Agora, é claro que nós queremos mais. E precisamos mais. A palavra de Deus é clara. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Enchei-vos. Então, existe algo que nós podemos fazer na direção de sermos cheios do Espírito Santo. E temos mais do Espírito Santo. Pelos meios de graça. Em oração. Em disciplina diante de Deus. E principalmente pela sua palavra. Porque há uma conexão entre o Espírito e a palavra de tal sorte que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3:16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora eu sei, eu tenho que reconhecer que conforme a vontade de Deus soberana, existem ocasiões em que Deus pode visitar dramaticamente alguém enchendo do Espírito Santo.
Não é o ordinário isso, é excepcional. Mas acontece, nós temos na história da igreja isso. Homens como Moody, tão resignados, buscando a Deus e a sua palavra, e de repente andando nas ruas de Nova York, e sentiu como que tomado pelo Espírito Santo, e sua alma se encheu de exultação da presença de Deus, e caminhando ele, cada passo era glória, 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 de tal exultação em que encheu a sua alma. E o que foi este homem pregando? E nós temos outros antes dele. Nós temos George Whitefield, grande pregador, poderosíssimo, pregando o Evangelho da Graça de uma forma extraordinária, cheio do Espírito Santo. Jonathan Edwards teve uma visão beatífica, extraordinária, do mediador. Ele não sabe quanto tempo ficou naquele bosque, inebriado e tomado por aquele momento tão extraordinário. E foi o protagonista de um grande reavivamento em Northampton. Então, eu sei que existe isso. Mas, meus irmãos, nós podemos agora já buscar mais do Espírito Santo, revestimento. Coloque no seu coração a inteira e total dependência. Cada um dos ministros que estão aqui, ou evangelistas, ou qualquer um que quer evangelizar e precisa evangelizar, coloque no seu coração: não posso fazer isto por mim mesmo. Eu preciso do Espírito Santo sobre mim. Senhor, eu estou em total dependência. Não há como, se o Senhor não fizer isto por mim. Enche-me, dá-me mais do teu Espírito. Enche-me, Senhor. E você deve orar e buscar isto. E claro que o Senhor fará. John Piper diz assim: quão completamente dependentes somos do Espírito Santo no serviço da pregação. Toda pregação genuína está enraizada em um sentimento de desespero. Você acorda no domingo, de manhã, e é capaz de cheirar a fumaça do inferno de um lado e sentir as refrescantes brisas do céu de outro. Vai ao seu escritório, examina o seu desprezível manuscrito e se ajoelha e clama: Deus, isso é tão fraco. Que penso eu que sou? Que audácia pensar que em 3 horas minhas palavras serão o odor de morte para a morte ou fragrância de vida para a vida daqueles que vão ouvir. Meu Deus, quem é apto para estas coisas? Sem essa demonstração do Espírito e poder em nossa pregação, que possam admirar nosso poder de convicção, ou deleitar-se nas nossas ilustrações, ou aprender com nossa doutrina. Quem? O alvo da pregação é a glória de Deus, na submissão prazerosa do seu povo. Como pode Deus receber a glória de um ato tão evidentemente humano? A primeira carta de Pedro nos dá uma resposta retumbante a esta pergunta. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eu não sei se o doutor Calvin de Young vai ainda falar. Não, né? Então é que eu posso dizer, porque eu assisti uma pregação dele que ele não pregou aqui. E eu achei tão precioso. Ele fez uma exposição no texto de
de Pedro sobre a eficácia e o poder da palavra de Deus. Então ele disse exatamente isso. Ele disse que nós precisamos confiar e crer na palavra de Deus pregada no poder do Espírito de Deus. De manhã, todos nós, pastores, quando vamos com aquela apreensão no nosso coração, com relação a como será recebido a palavra do Senhor pregada, e a gente é tomado por, como ele disse aqui, o John Piper, desse desânimo, porque a gente olha para nós mesmos, meu Deus, o que eu vou conseguir? Nada. Aí ele disse, eu achei interessante, ele disse assim, você já viu aquela brincadeira que os meninos fazem na escola? Bota um canudinho, um pedacinho de papel amassado para atingir a orelha do outro lá na frente. Aí disse assim, a nosso pensamento, quando vamos pregar, é esse que a gente tem uma muralha imensa, a incredulidade, a indiferença, a carnalidade, o mundanismo, tudo contrário. Lá na igreja, você pregando e a bolinha de papel na muralha. Não é isso. É isso, humanamente falando. Mas não é espiritualmente falando. Não! Quando pregamos com sinceridade de coração, humilde, dependendo de Deus, e vamos preparados em oração, e pregamos a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é um sopro de bolinha de papel, é um míssil poderoso da parte de Deus para atingir aqueles corações duros, que de outra forma jamais seriam abalados. Mas pelo poder do Evangelho pregado pelo Espírito, no Espírito, através do Espírito, pela união das Escrituras, da Palavra de Deus, a Ele, é o que você pode esperar. Talvez demore um pouco, qualquer manifestação. Sempre assim. O crescimento das igrejas em que abriram mão de toda essa parafernália de entretenimento e de sugestões humanas para prender os jovens e prender as pessoas na igreja, quando você abre mão de tudo isso, não resta mais nada. Eu me lembro quando eu fiz essa decisão. Eu parei de fazer apelo com um truquezinho para ajudar as pessoas a virem à frente. Vi pelas Escrituras que não tinha cabimento fazer isso, não estava na Escritura, nunca foi ordenado, os apóstolos nunca fizeram, Jesus nunca fez. E que o apelo que se faz é na mensagem, na pregação, e não uma cerimoniazinha à parte inventada por Finney. Quando eu deixei de fazer isso e descobri que todos esses recursos não tinham nada a ver, e não eram ordenados na palavra de Deus, só me restou pregar com fidelidade a palavra de Deus e dobrar os joelhos no chão. Nada mais. E esperar o momento em que Deus, segundo a sua soberana vontade, queira operar nas vidas e nos corações. Eu fui forçado a orar mais, porque não sobrou nada, a não ser isso. Mas eu quero dizer isso para você. É o que está nas Escrituras, é o que temos, e você deve buscar exatamente esse recurso. Eu me lembro do exemplo de John Welsh. Ele era genro de John Knox. E ele levantava de madrugadas geladas, frias,
para orar. E a esposa dele, quando acordava e via que ele não estava na cama, preocupada, saía para procurar, e lá estava ele, de joelhos, chorando, gemendo, diante de Deus, orando. E ela então vinha e dizia: querido, está muito frio, volte para a cama, você pode pegar uma pneumonia. Aí ele respondia: como posso, querida? Eu tenho 3.000 almas que estão sob os meus cuidados, e eu darei contas delas. Eu tenho que clamar diante de Deus, eu não tenho outro recurso. E o que restava a ela era pegar o capote, o cobertor, e colocar os seus ombros e se retirar para dormir. E deixá-lo só, chorando e orando pelas almas. Por que não fazemos mais isso? Eu lembro de um puritano na Nova Inglaterra que pediu a um engenheiro que fizesse uma planta na sua casa. E o engenheiro fez a planta. Aí trouxe para ele ver, botou na mesa, abriu: olha aqui, isso vai ser aqui, olha isso aqui. Ele olhou e disse: onde está o quarto de oração? Onde está o quarto de oração? Você, não estamos usando mais isso, já ninguém mais. Aí ele chorou, meu Deus, qual será o futuro de nossa nação? Não fazem mais quarto de oração. Ah, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você. A modernização e todas as propostas modernas não quer dizer que o Evangelho mudou. Não mudou. E nem as pessoas mudaram. Nós é que temos que voltar a crer no poder do Evangelho, unido ao Espírito Santo, e buscar mais a dependência de Deus, que Ele nos visite. Eu, quando estava sentado ali e vi o anúncio da próxima conferência, que era sobre avivamento, eu pensei comigo sozinho: quem sabe não será agora? Quem sabe? Temos orado tanto, suplicando de Deus isso. Por quê? Mais de 500 anos que nós temos de evangelho, aqui, pelo menos no Brasil, não é tanto, mas nunca tivemos um avivamento. Podemos identificar como um avivamento. Como precisamos, como carecemos. Que Deus faça. Quantos lugares foram abençoados? Eu me lembro do velho hino que cantávamos. Maravilhas soberanas, outros povos têm. Oh, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Eu ouvi Billy Graham contar de um homem da África que ouviu de um avivamento tão extraordinário que Deus fez na Inglaterra, usando como protagonista um homem de Deus. E ele então empreendeu uma viagem da África, porque vinha orando muito tempo por avivamento na sua região. E ele então resolveu vir até a Inglaterra. E procurou, até que achou o túmulo onde estava enterrado esse grande avivalista. Ele então segurou na pilastra e fez uma oração simples em inglês.
Do it again, Lord. Do it again. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos visitar de novo, como Ele já tem feito em muitas regiões, com um grande e poderoso avivamento, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E nos seja dada a oportunidade de sermos visitados com poder e o Evangelho pregado com genuinidade, pureza, como é a verdade em Cristo, o antigo Evangelho da graça, no poder do Espírito Santo. E muitas, muitas almas se convertam para a glória de Deus e de Jesus Cristo, que não morreu em vão. A Ele toda a glória. Vamos curvar nossa fronte. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela bênção tão maravilhosa do Teu Evangelho, tão poderoso. Mas entristecemos-nos no nosso coração, porque vemos crescer a iniquidade, o ateísmo, a corrupção, a imoralidade, as doutrinas malsãs, falsas, mentirosas, o povo sendo enganado atrás de um outro evangelho, cegos guiando cegos, falsos profetas, milhares caminhando a passos largos para a perdição, à nossa volta, nosso povo, gente nossa, que amamos tanto. Senhor, ajuda-nos a crer no Evangelho da graça, unido ao Espírito Santo. Ajuda-nos a crer que é somente na dependência e no poder do Teu Espírito Santo que podemos ver o Evangelho operando nas vidas e nos corações. Que busquemos mais, oremos mais. Oh Deus, como quem não tem outro recurso, suplicando, clamando, para que o Senhor nos levante com coragem, fé, para pregar esta palavra verdadeira, com toda a fidelidade, esperando que ela, unida no poder do Espírito, opere nos corações, derrube, subverta as muralhas de oposição, de incredulidade, de carnalidade, de mundanismo, e o Teu reino seja implantado, e venha o Teu reino sobre as vidas, sobre os corações, sobre nossa cidade, sobre o nosso país, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.